sobre a importância da obediência na vida do cristão. Repare que aqui haviam duas casas, construídas sobre dois fundamentos. E as duas casas foram alvos de tempestades, de lutas, de dificuldades. Eu sempre digo isso aqui, quando Deus me traz até essa passagem dos evangelhos. O fato de nós andarmos com Jesus, o fato de nós estarmos em obediência a Deus, não nos isenta de passarmos pelas tempestades da vida. Você está sendo obediente? Você está andando com Deus? Você está andando com Jesus? Você está firme com Jesus? Isso não isenta você de passar pelas tribulações. Tem pessoas que acham que se estiverem servindo a Deus, não vai acontecer nada de ruim com elas. Não é isso que a palavra diz. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não desanimássemos, que nós tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Amém, meu irmão? Você está, sim, sujeito a passar por problemas. Vejam a quantidade de pessoas aí nos comentários pedindo oração. Servos e servas de Deus, fiéis ao Senhor. Muitas vezes mais fiéis do que eu e você. Fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas obrigações. Pessoas tementes, pessoas que buscam a Deus aí mesmo em meio às dificuldades, mas mesmo assim elas estão passando por problemas. As duas casas foram alvo dos ventos, dos rios, das tempestades. Mas aquela que estava em obediência prevaleceu, continuou firme. Então que você aprenda, você entenda junto comigo isso aqui, esse fundamento importantíssimo da vida cristã. Devemos ser obedientes ao Senhor, porque no dia da adversidade, no dia das tribulações, Deus se lembrará da nossa obediência. Deus olhará para a nossa vida e terá misericórdia. Ele dirá: esse é um servo que anda em obediência, esse é um servo que anda comigo. Eu serei compassivo com ele. Eu não permitirei que a sua casa caia. Eu não deixarei que a sua casa desabe. A sua vida, a construção da sua vida, a edificação que é o seu lar, ela vai permanecer. Portanto, não seja insensato. Não seja como alguém que somente ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática. E eu falo aqui para muitas pessoas que têm vivido dessa maneira. Pessoas que vão aos cultos, que toda semana são ministradas, que recebem a palavra, mas que agem como se Deus não estivesse falando com elas. Você está agindo como uma pessoa insensata. Haja como alguém prudente. O que é ser prudente? É andar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Você tem sido uma pessoa imprudente, você tem desprezado os mandamentos do Senhor. Muitas pessoas agem como se não houvesse amanhã, como se Deus não estivesse vendo elas. Fingem que são uma coisa, mas por trás estão com uma vida detonada pelo pecado. Então, seja prudente, seja sensato, que essa palavra que eu estou dizendo aqui, ela alcance muitas vidas. Por isso que eu peço para você compartilhar, que ela alcance muitas pessoas e que essas pessoas decidam no seu coração serem obedientes ao Senhor. Amém? Eu quero complementar essa palavra com uma outra leitura aqui, que está no livro de Tiago. O apóstolo Tiago
ouviu certamente essa pregação de Jesus lá no monte e depois escreveu uma carta, escreveu algo que ratifica, que afirma esse ensinamento. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao verso 25. Olha o que Tiago escreveu. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitas pessoas nesses tempos têm ouvido a palavra, mas não têm praticado. E aí Tiago continua o seu raciocínio baseado nas palavras de Jesus, verso 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Olha Tiago aqui usando uma outra figura de linguagem, explicando de uma outra forma aquilo que Jesus já havia dito. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como uma pessoa que se olha no espelho e depois de olhar no espelho, de olhar para si mesmo, sai dali, mas logo esquece a sua aparência. E o verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz, será bem-aventurado naquilo que fizer. Jesus usou uma figura de linguagem que era uma construção, onde ele falou de uma casa construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Tiago já usou um espelho. Olha o que ele falou. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como alguém que se olha no espelho. Quando você olha no espelho, não tem como você não ver a sua própria imagem refletida. Só que depois que você sai dali, é como se você esquecesse de tudo que você viu. Um homem diante de um espelho, ele não leva muito tempo para formar uma opinião a respeito da sua aparência. Um homem ou uma mulher diante do espelho. Quando você olha diante de um espelho, talvez você perceba os sinais de que a sua idade já está avançando, talvez alguma ruga, talvez a tensão que você tem vivido, as noites que você tem passado em claro, te deixem com olheiras. Então os sinais, eles aparecem para nós de uma forma evidente no espelho. É no espelho que você percebe quem você é, quem você está se tornando. É no espelho que você tem uma visão clara das coisas, que você enxerga a si mesmo e às vezes você vê algum sinal que te deixa preocupado. Você já parou, às vezes, no espelho e pensou assim, puxa vida, os anos passaram para mim. A vida avançou. Você já pegou alguma foto sua 3x4, talvez a foto da sua identidade, e pensou assim, puxa vida, quanto tempo se passou depois que eu tirei essa foto? Olha como eu estava mais jovem, olha como a minha pele estava mais viçosa, olha como o meu olhar era mais brilhante, olha como os meus cabelos eram mais pretos, no meu caso aqui. Você se lembra da minha voz, continua a mesma, já dizia aquele comercial, mas os meus cabelos, quanta diferença. Então, diante de um espelho, as pessoas deveriam se preocupar, deveriam voltar para dentro de si mesmas e pensar seriamente em como elas têm conduzido a sua vida e em como elas poderão melhorar diante dos anos que ainda virão. Porque muito mais do que olhar para o passado, refletir sobre o passado, sobre os nossos erros, sobre alguma conduta inadequada que nós
persistimos em ter, nós deveríamos olhar no espelho e traçar uma meta, um objetivo de sermos pessoas melhores daqui para frente. Só que as pessoas olham no espelho, veem tudo isso que eu falei aqui, mas depois elas saem dali e elas prontamente perdem o seu interesse na sua aparência. Talvez elas até queiram esquecer de alguns aspectos que são indesejáveis. Tem gente que evita subir na balança, porque sabe que a balança vai denotar, vai apontar ali que ela está acima do peso. Tem gente que evita fazer exames médicos, evita fazer um check-up anual que deveria fazer, porque sabe que ela tem a possibilidade de descobrir uma doença que está se desenvolvendo nela. Mas isso não é bom, irmãos? Descobrir uma doença que ainda está em desenvolvimento? Não é melhor do que você descobrir uma doença que já está numa etapa avançada, na qual você não pode mais curá-la? Então pense nisso. A palavra do Senhor, ela nos coloca como se fosse diante de um espelho. Ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Infelizmente, a igreja adotou uma postura na qual ela só enxerga o outro, na qual ela vê os defeitos do outro. Ela consegue ver um cisco no olho da pessoa, mas não consegue ver uma trave que está diante dos seus próprios olhos. Aquele que olha de perto, o Tiago está falando aqui, aquele que olha de perto para a lei perfeita. A lei de Deus é perfeita. Ela é o nosso referencial de conduta, ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola de direção. Nela nós devemos ter um parâmetro para conduzir a nossa vida, e não nos outros. Pare de apontar defeitos nos outros e olhe para você mesmo. Vá para diante de um espelho. Talvez você seja essa pessoa que Jesus disse aqui, que a palavra entra num ouvido e sai no outro. O que é ser praticante da palavra? O que é, pastor, ser obediente à palavra de Deus? A primeira coisa, não é meramente ser uma pessoa religiosa. Uma pessoa que, porque eu tenho um cargo na igreja, então tá tudo certo. Não, não é isso que eu estou falando. Não é fazer parte de uma denominação. Quando você chegar no dia do juízo, no dia da sua morte, ou se Jesus voltar antes, não adianta você ter a carteirinha de membro da igreja na mão, que isso não vai resolver nada. Não é fazer parte de uma denominação. Ser praticante da palavra não significa somente frequentar cultos, frequentar missas. Não é isso. É importante congregarmos, nos reunirmos, sim, é importante. Mas isso não significa que você está sendo praticante da palavra. Só para citar alguns exemplos aqui, porque esse estudo levaria muito mais tempo, mas para citar alguns exemplos aqui de como nós devemos proceder em obediência à palavra de Deus, porque nós ficamos muito presos, irmãos, a alguns conceitos que foram transmitidos a nós e nós achamos que só isso basta. A pessoa olha para si mesma e fala assim, uai, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não traio minha esposa, meu marido, eu não ouço música do mundo, então tá tudo certo. Mas como eu disse, a palavra do Senhor é o nosso norte, é o nosso referencial, e o Espírito Santo é aquele que nos mostra em quais aspectos da nossa vida nós devemos mudar. Eu quero ler com você
para a gente poder refletir um pouquinho a respeito dessa obediência. Eu quero continuar lendo Tiago aqui. Tiago capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. Olha o que ele diz. Amigos, não se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois, e não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Você é uma pessoa briguenta? Você se ira facilmente em qualquer situação? Você deixa que a ira domine as suas ações? Você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está andando em obediência. Dê lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá paciência, nos dá mansidão, nos dá humildade, sabedoria, nos faz andar de acordo com a vontade de Deus. Mas se você deixa que a sua carne domine as suas ações, e principalmente aqui nesse caso, a ira, você está fora da vontade de Deus. Então a primeira coisa aqui, olha, que eu fui levado, a examinar aqui nas Escrituras, e quando eu chego a pregar aqui para você, é porque a palavra falou primeiramente comigo, falou ao meu coração. Não se deixe dominar pela ira. Quem é vencido pela ira não está fazendo a vontade de Deus. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia chamada A Mensagem, tá? Por isso que ela é um pouquinho diferente da que você tem aí em suas mãos. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Qualquer um que se considere religioso, e aqui religioso está entre aspas, e fala demais, está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade, que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Sabe o que Tiago está falando aqui? Aquele que serve a Deus verdadeiramente age mais e fala menos. Ele tem mais atitude do que palavras. Tem gente que tem muito blá blá blá, muito lero lero, mas age pouco, faz pouco. Faz pouco pelas pessoas, faz pouco em relação a si mesmo, faz pouco em relação à sua família. Então, é outra coisa aqui que nós temos que observar. Quer servir a Deus? Ajude alguém. Faça algo por alguém. Ame as pessoas e julgue menos as pessoas. Às vezes, irmãos, reunião de oração na igreja só para falar mal dos irmãos. Juntou 2, 3 irmãos, ao invés de adorar a Deus, de ler um versículo, glorificar o nome do Senhor, cantar um hino e orar, não. Vão falar mal do pastor, do líder, do irmão, da irmã. Você viu aquele irmão que não conseguiu se libertar ainda daquele vício, que está preso no pecado? Você viu quem caiu? Então, reunião de oração às vezes é para falar mal um do outro. Então fale menos e haja mais. Ajude mais. Se você está assistindo agora, principalmente você que tem grupos aí do Minuto com Deus, compartilhe essa mensagem. Tem uma opção aí para você compartilhar. Aí vai aparecer um link para você compartilhar. Compartilhe com seus contatos, com seus grupos, porque assim mais pessoas vão receber essa mensagem, essa ministração, vão poder ser abençoados. E a terra está sendo repleta da glória de Deus. E você que está assistindo, deixe o seu comentário,
deixe o seu pedido de oração, escreva o seu nome, da onde que você está falando. A gente quer conhecer você. Amém? Você também pode se tornar membro. Existe um íconezinho aí na sua tela, onde você clica e você se torna membro. É um valor bem baixinho, bem democrático, assim, fácil de todos assumirem mensalmente, mas que nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo, a continuar fazendo as nossas mensagens. Amém? Atos no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Irmãos, o que eu tenho, eu te dou. Essa foi a expressão que Pedro e João usaram para falar com aquele coxo que estava ali à porta do templo para pedir esmolas. Algumas lições eu tiro dessa passagem. Eu queria compartilhar com você. É interessante como, nesses tempos de quarentena, de crise, dessa nova realidade que nós estamos vivendo, como que algumas passagens bíblicas vão ser pregadas novamente. Isso é notório. Nós vamos ter que revisitar muitas passagens bíblicas e compreender o que Deus quer falar conosco, mas agora sob uma nova ótica, sob um tempo de crise, sob um tempo de quarentena, sobre um momento de desafio que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu percebo aqui é sobre a importância da oração. Pedro e João tinham o costume de orar. Eles estavam ali indo ao templo para orar, às 3 horas da tarde. Por quê? Eles tinham andado com Jesus, eles tinham vivido com Jesus durante 3 anos e meio, e eles viram como a oração era importante para Jesus. Em todos os momentos, Jesus se retirava para orar, para falar com o Pai. Então, eles absorveram esse ensinamento a respeito da oração com o próprio Cristo. Eles entendiam a importância da oração. Eles não oravam de forma automática, religiosa, mas eles tinham muito mais do que um hábito. Eles tinham o prazer de orar. Eles tinham o prazer de falar com Deus. Nesses tempos de quarentena, de crise, de Covid-19, nós, de uma forma até meio que forçada, estamos orando mais. Estamos buscando mais a Deus, estamos clamando mais a Deus. Muitas vezes Deus permite as adversidades, as crises, o tempo de angústia, de dor, de tristeza,
para que nós nos voltemos para a oração. A oração para nós passa a ser uma necessidade e um prazer. O prazer de estar na presença do Pai. Porque a oração, como a gente aprendeu, né, na escola dominical, em muitos ensinamentos, oração não é só falar com Deus. Se perguntar para qualquer cristão o que é oração, é falar com Deus. Não é só falar. Falar eu falo com qualquer pessoa. Eu falo com qualquer um na rua, em algum estabelecimento comercial. Oração é mais do que isso. Oração é intimidade. Oração é você alcançar o profundo do coração de Deus, é você conhecer a mente de Deus. Oração é você se derramar na presença do Pai. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus através da oração. Pedro e João entenderam isso. E eles tinham um lugar específico para orar, que era o templo. A igreja, o templo, não é um lugar onde Deus habita, mas é o lugar onde eles se reuniam. Crie o hábito de cultuar a Deus onde você estiver. Se você estiver viajando, você está num hotel, num quarto sozinho, faça ali o seu culto, faça ali o seu momento de adoração, de oração a Deus. Atos capítulo 17, Atos 17 a 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou fazer um templo aqui para Deus morar dentro dele. Não, Deus não habita no templo. Você pode fazer o templo para que seja um lugar confortável, que seja um lugar acessível, que tenha ali um ar-condicionado, para beneficiar as pessoas. Mas Deus, Ele habita no nosso coração, não é no local. Uma vez, Jesus conversando com uma mulher samaritana, eu falei disso numa live essa semana, no Instagram. Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, e a mulher começou a falar sobre adoração. E ela falou assim, olha, nós samaritanos, acreditamos que aqui nesse monte é o lugar certo de adorar. Agora, vocês, judeus, acham que é lá em Jerusalém. Onde é o lugar certo? Como se ela dissesse assim, qual que é a igreja certa para eu estar? Qual que é o lugar de cultuar a Deus? E Jesus disse para ela assim, olha, vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para ela? A atitude é mais importante do que o lugar. A atitude do seu coração para Deus é mais importante do que o lugar onde você está. Então você pode estar em qualquer lugar. Você pode orar a Deus, você pode adorar a Deus. A Bíblia diz que Jonas orou de dentro de um grande peixe. De dentro de um grande peixe, ele orou a Deus. Ele não estava no templo, ele não estava no Sinai, ele estava dentro de um peixe e orou a Deus. Então a atitude é mais importante do que o lugar. Livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, fala assim: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. E o verso 27 ele fala assim, olha, porei o meu espírito, eu colocarei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. O Espírito de Deus está dentro de nós, foi colocado dentro de nós, no dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. E o apóstolo Paulo colocou assim, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Paulo diz que nós somos templo de Deus. Por isso que a gente fala que nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o lugar de habitação de Deus.
Outra coisa que eu aprendo aqui, aquele homem, ele era levado para a igreja todos os dias. O verso 2 fala isso. Ele era levado todo dia, mas ele nunca tinha experimentado algo sobrenatural com Deus. Ele ficava sempre ali na porta. Ele tinha uma necessidade, uma deficiência, ele dependia de pessoas, mas ele não conhecia verdadeiramente o poder de Deus. Isso aqui fala de pessoas que eles vão para a igreja, mas ele não se envolve. Pessoas que, antes da crise, eles iam para a igreja, frequentavam a igreja, mas eram meros frequentadores de igreja. Eles estavam ali, mas o coração deles não estava ali. O coração deles estava lá fora. O coração deles não estava nas coisas de Deus. Eles têm até uma aparência de que são piedosos, de que são compassivos, mas a mente deles é impura. Está em outras coisas. Está em qualquer outra coisa. No dinheiro, no sexo, no poder, na corrupção, na ganância, menos em Deus. Fala de pessoas assim. É preciso entregar o seu coração a Deus. É preciso confiar no Senhor. É preciso mergulhar de cabeça, se entregar totalmente a Ele. Tem pessoas que entregaram uma parte da sua vida a Deus, mas tem uma parte que ela não permite que Deus entre, que Deus vasculhe, que Deus modifique. Deus já falou com você. Deus já ministrou seu coração em outras mensagens. Lá na sua igreja, Deus já falou o que você precisa mudar. Mas você não muda. Você não permite que Deus provoque uma mudança no seu coração. Você continua na porta. Você não entra. E continua ali na porta, vivendo de esmolas, vivendo das migalhas. É o que o Espírito Santo mandou falar para você. Amém?